Ao ser impedida de embarcar em seu próprio jato, mulher negra demite todos os funcionários da tripulação. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também me diga de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Helena Santos tinha construído seu império do zero em São Paulo. Aos 45 anos, era CEO da maior empresa de tecnologia com capital nacional do Brasil, a Tech Brasil Solutions. Filha de uma empregada doméstica e de um motorista de ônibus, cresceu na periferia de Santo Amaro, mas sua determinação e inteligência excepcional a levaram a conquistar uma bolsa integral em engenharia da computação na USP. Sua pele negra e seus cabelos crespos naturais eram sua marca registrada, assim como os ternos impecavelmente cortados que usava em suas reuniões de negócios. Naquela manhã de segunda-feira, ao chegar ao aeroporto de Congonhas para embarcar em seu jato particular, uma Gulfstream G650 recém-adquirida, não imaginava que enfrentaria um dos piores momentos de discriminação de sua vida. O comandante Roberto Mendes, um homem de 55 anos que trabalhava há décadas no setor da aviação executiva, sempre se orgulhou de sua capacidade de julgamento. Ao ver Helena se aproximando da aeronave naquela manhã, vestindo calça jeans e uma blusa de seda casual, diferente dos costumeiros ternos que usava nas reuniões corporativas, imediatamente fez sinal para que a equipe de segurança a impedisse de subir as escadas do jato. Sem sequer verificar sua identificação ou os documentos da aeronave, assumiu que ela não poderia ser a proprietária. O preconceito estava tão arraigado em sua mente que a possibilidade de uma mulher negra ser dona daquele jato luxuoso simplesmente não existia em seu universo particular. A cena que se seguiu foi de um constrangimento absoluto. Helena foi abordada de forma ríspida por dois seguranças que, seguindo as ordens do comandante, praticamente a arrastaram para longe da aeronave. Mesmo quando ela tentou explicar calmamente que era proprietária do jato e mostrou toda a sua documentação, foi tratada com descrença e desdém. O copiloto, João Paulo, assistia a tudo da escada da aeronave, visivelmente desconfortável, mas sem coragem de interferir. As comissárias Marina e Beatriz trocavam olhares nervosos dentro da cabine, conscientes de que algo muito errado estava acontecendo. Enquanto era humilhada publicamente no pátio do aeroporto, Helena manteve uma calma impressionante por fora, mas por dentro, sua mente já processava cada detalhe daquela situação, cada olhar de desprezo, cada palavra mal educada, cada gesto de discriminação. Seu telefone começou a tocar insistentemente. Era sua assistente pessoal, Raquel, que deveria encontrá-la em Recife para uma importante reunião de negócios. O tempo passava, e a situação só piorava, com o comandante Roberto se recusando terminantemente a acreditar que aquela mulher negra, vestida de forma casual, pudesse ser a verdadeira dona da aeronave. Foi necessária a intervenção do diretor do aeroporto, que conhecia Helena pessoalmente, para que a situação começasse a se resolver. Quando ele chegou apressadamente ao local, após ser informado do tumulto, o constrangimento da tripulação foi visível. O comandante Roberto empalideceu quando o diretor cumprimentou Helena como Doutora Santos e começou a se desculpar profusamente pelo incidente. Mas para Helena, aquelas desculpas não eram suficientes. Anos de luta contra o preconceito e o racismo estrutural haviam lhe ensinado que apenas palavras não mudavam comportamentos arraigados. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena finalmente subiu as escadas do jato, mas não para embarcar. Com uma voz controlada e firme, informou a toda a tripulação que estava oficialmente demitida. Não apenas o comandante Roberto, mas todos que presenciaram e se omitiram diante daquela situação vexatória. Sua decisão era irrevogável. Enquanto descia as escadas, já estava ao telefone com sua equipe jurídica, não apenas para formalizar as demissões, mas para preparar um processo por discriminação racial que se tornaria um marco na história da aviação executiva brasileira. Aquele incidente não seria apenas mais um caso de racismo ignorado, seria o início de uma transformação. O impacto daquela manhã se espalhou rapidamente pelo setor aeronáutico. As redes sociais explodiram com o relato do ocorrido,
e em questão de horas, a história de Helena estava em todos os principais portais de notícias do país. Sua atitude firme e a decisão de não deixar aquele ato de discriminação impune inspiraram outras pessoas a compartilharem suas próprias experiências de preconceito no ambiente corporativo. A Tech Brasil Solutions, sob sua liderança, já era conhecida por suas políticas de diversidade e inclusão, mas agora Helena estava determinada a expandir essa influência para outros setores. Naquela mesma tarde, enquanto aguardava a chegada de uma nova tripulação que havia contratado emergencialmente, desta vez, após um processo seletivo que priorizava a diversidade e a competência verdadeira, Helena refletia sobre como transformar aquela experiência negativa em algo positivo. Decidiu que criaria um programa de treinamento obrigatório sobre diversidade e inclusão para todos os profissionais da aviação executiva, começando por sua própria empresa de táxi aéreo. Não seria apenas mais um treinamento corporativo, mas um projeto que realmente mudaria mentalidades. A notícia da demissão em massa da tripulação causou diferentes reações no meio aeronáutico. Alguns criticaram a decisão como radical demais, mas a maioria apoiou a atitude firme de Helena diante do preconceito explícito. O comandante Roberto, que nunca havia enfrentado consequências por suas atitudes discriminatórias ao longo de sua carreira, agora se via no centro de uma tempestade midiática. Sua reputação, construída ao longo de décadas, desmoronava rapidamente, enquanto a história de Helena se tornava um símbolo de resistência e mudança. Os advogados de Helena trabalharam incansavelmente nos dias que se seguiram, reunindo evidências, depoimentos e imagens das câmeras de segurança do aeroporto. O processo que ela moveu não buscava apenas uma indenização financeira, que ela já havia anunciado que seria integralmente doada para instituições que promovem a igualdade racial, mas principalmente uma mudança sistêmica no setor. Sua equipe jurídica estruturou um pedido que incluía a implementação obrigatória de políticas antidiscriminatórias em todas as empresas de aviação executiva do país. O caso ganhou proporções internacionais quando a história foi publicada em grandes veículos de comunicação estrangeiros. Helena começou a receber convites para dar palestras sobre sua experiência e sobre como transformar situações de discriminação em oportunidades de mudança social. Sua mensagem era clara: não bastava ter sucesso individual, era preciso usar esse sucesso para abrir portas para outros que enfrentavam os mesmos preconceitos. O incidente no aeroporto, que poderia ter sido apenas mais um caso de racismo cotidiano, estava se transformando em um catalisador de mudanças significativas. A mídia tradicional, inicialmente simpática à causa de Helena, começou a publicar matérias questionando se sua reação não havia sido desproporcional. Jornalistas mal-intencionados vasculhavam seu passado em busca de qualquer deslize que pudesse manchar sua reputação. Em uma entrevista particularmente hostil, um apresentador conhecido por seu conservadorismo chegou a sugerir que ela estava vitimizando-se para ganhar publicidade. Helena manteve sua postura serena, mas por dentro, cada ataque reforçava sua determinação de levar aquela luta até o fim, não apenas por si mesma, mas por todas as pessoas que já haviam passado por situações semelhantes. O processo judicial que Helena moveu contra o comandante Roberto e a empresa de aviação executiva começou a revelar um padrão perturbador de discriminação no setor. Outras pessoas, encorajadas por sua atitude, vieram a público relatar experiências similares. Uma ex-comissária negra revelou que havia sido demitida após reclamar de comentários racistas. Um piloto de origem indígena compartilhou como sempre era confundido com funcionário da limpeza nos aeroportos. As histórias se multiplicavam, evidenciando que o caso de Helena não era isolado, mas parte de um problema sistêmico profundamente enraizado na aviação brasileira. A repercussão do caso começou a afetar os negócios da Tech Brasil Solutions de maneiras inesperadas. Alguns clientes conservadores começaram a cancelar contratos, alegando diferentes pretextos, mas Helena sabia que era uma retaliação por sua postura. Por outro lado, empresas comprometidas com a diversidade e inclusão começaram a procurá-la ativamente, não apenas para parcerias comerciais, mas também para implementar programas de conscientização racial em suas próprias organizações. O momento de crise estava se transformando em uma oportunidade de expandir sua influência para além do setor de tecnologia.
Helena decidiu transformar sua experiência em um projeto mais amplo. Criou dentro da Tech Brasil Solutions uma divisão específica dedicada a desenvolver tecnologias que pudessem ajudar a combater o racismo institucional. Uma de suas ideias mais inovadoras foi um aplicativo que permitia às pessoas registrar e denunciar casos de discriminação em tempo real, com geolocalização e possibilidade de upload de vídeos e fotos. O projeto rapidamente ganhou apoio de organizações de direitos humanos e começou a ser implementado em várias cidades brasileiras. O comandante Roberto, vendo sua reputação desmoronar e percebendo que suas tentativas de desacreditar Helena só pioravam sua situação, tentou uma aproximação através de intermediários. Ofereceu um pedido público de desculpas em troca da retirada do processo. Helena recusou a proposta imediatamente. Para ela, não se tratava mais de uma questão pessoal, mas de estabelecer um precedente que pudesse proteger outras pessoas de passarem pela mesma situação. Sua advogada já havia reunido evidências suficientes para provar um histórico de comportamento discriminatório por parte do comandante. As comissárias Marina e Beatriz, que haviam sido demitidas junto com o restante da tripulação, procuraram Helena separadamente. Ambas expressaram arrependimento por não terem interferido no momento do incidente e ofereceram-se para testemunhar no processo sobre outros casos de discriminação que haviam presenciado ao longo de suas carreiras. Seus depoimentos seriam fundamentais para estabelecer um padrão de comportamento institucional discriminatório, fortalecendo ainda mais o caso judicial. Helena as ouviu com atenção, mas manteve firme sua decisão sobre as demissões. O caso começou a chamar a atenção de organizações internacionais de direitos humanos. Uma importante ONG com sede em Genebra manifestou interesse em usar a história de Helena como parte de uma campanha global contra o racismo no ambiente corporativo. Representantes da ONU entraram em contato, convidando-a para participar de um painel sobre discriminação racial no mundo dos negócios. A história que começara em um aeroporto em São Paulo estava ganhando dimensões globais e se transformando em um símbolo de resistência e mudança. A indústria da aviação executiva brasileira, pressionada pela opinião pública e temendo o impacto negativo do caso, começou a implementar mudanças significativas em suas políticas internas. Várias empresas do setor anunciaram programas de diversidade e inclusão, estabeleceram cotas para profissionais negros em posições de liderança e criaram canais específicos para denúncias de discriminação. Era uma primeira vitória, ainda que Helena soubesse que mudanças verdadeiras requerem muito mais do que políticas no papel. O impacto pessoal de toda essa situação começou a pesar sobre Helena. Apesar de sua força exterior, as noites de insônia se tornaram frequentes. As ameaças, ainda que veladas, a obrigaram a reforçar sua segurança pessoal. Sua filha de 15 anos estava sofrendo bullying na escola por causa da exposição do caso. Mas em vez de recuar, Helena transformou esse estresse em combustível para sua luta. Começou a planejar uma fundação que ofereceria bolsas de estudo e mentoria para jovens negros interessados em carreiras na aviação e tecnologia. As investigações conduzidas pela equipe jurídica de Helena revelaram algo ainda mais perturbador. Documentos internos mostravam que a empresa de aviação executiva tinha um histórico de discriminação sistemática na contratação de funcionários. Estatísticas demonstravam que, apesar da grande quantidade de profissionais negros qualificados no mercado, menos de 5% dos pilotos e comissários da empresa eram negros. Esses dados seriam cruciais para demonstrar que o incidente com Helena não foi um caso isolado, mas parte de um problema estrutural muito maior. Em meio a todo esse turbilhão, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era uma jovem pilota negra que havia sido recentemente formada pela Academia da Força Aérea Brasileira. Ela contou a Helena como sua história havia inspirado não apenas ela, mas toda uma nova geração de profissionais que agora se sentiam encorajados a enfrentar o racismo em suas áreas de atuação. Aquela conversa serviu como um lembrete poderoso de que sua luta estava tendo um impacto real na vida de outras pessoas, especialmente dos mais jovens que buscavam seu espaço em ambientes tradicionalmente excludentes. O caso judicial estava prestes a ter sua primeira audiência quando algo inesperado aconteceu. Um ex-funcionário da empresa de aviação executiva entrou em contato com a equipe jurídica de Helena,
trazendo consigo uma série de e-mails e documentos internos que provavam a existência de uma política não oficial de discriminação racial na contratação e promoção de funcionários. Os documentos revelavam conversas explícitas entre executivos da empresa, incluindo mensagens do próprio comandante Roberto, onde discutiam estratégias para manter o que eles chamavam de perfil tradicional da tripulação, um código óbvio para excluir candidatos negros e de outras minorias. A revelação desses documentos causou um terremoto no setor aeronáutico. Diversos veículos de comunicação que antes questionavam a atitude de Helena agora corriam para entrevistá-la e obter sua perspectiva sobre as novas evidências. O comandante Roberto, ao ver seu nome explicitamente ligado às práticas discriminatórias, tentou desesperadamente contatar Helena através de seus advogados, oferecendo um acordo milionário para encerrar o processo. A oferta incluía não apenas uma compensação financeira substancial, mas também a promessa de implementar programas de diversidade e inclusão na empresa. Helena, no entanto, tinha outros planos. Em vez de aceitar o acordo, ela decidiu usar as evidências para pressionar por mudanças mais profundas e sistêmicas. Com o apoio de organizações de direitos civis e outros empresários comprometidos com a causa da igualdade racial, ela desenvolveu uma proposta ambiciosa: a criação de um selo de certificação para empresas do setor aeronáutico que cumprissem metas específicas de diversidade e inclusão. O selo seria administrado por uma comissão independente, formada por especialistas em direitos humanos, profissionais do setor e representantes de movimentos sociais. A proposta do selo de certificação rapidamente ganhou o apoio de várias entidades importantes do setor. Grandes empresas, temendo serem associadas às práticas discriminatórias expostas no caso de Helena, começaram a manifestar interesse em participar do programa. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, demonstrou interesse em incorporar critérios de diversidade e inclusão em suas avaliações regulares das empresas do setor. O que começara como um caso individual de discriminação estava se transformando em uma revolução institucional. Enquanto isso, a vida pessoal de Helena passava por transformações igualmente significativas. Sua filha, que inicialmente sofrerá com o bullying na escola, agora liderava um grupo de jovens ativistas que promoviam discussões sobre racismo e desigualdade no ambiente escolar. A experiência da mãe havia se transformado em combustível para seu próprio ativismo. Helena observava com orgulho como sua luta pessoal estava inspirando uma nova geração a não aceitar passivamente a discriminação. O comandante Roberto, vendo sua carreira e reputação completamente destruídas após a revelação dos documentos, fez algo que ninguém esperava. Em uma longa carta aberta, publicada em vários jornais, ele admitiu não apenas seus preconceitos pessoais, mas também expôs detalhadamente como o racismo estrutural operava no setor da aviação executiva. A carta terminava com um pedido de desculpas público a Helena e um compromisso de dedicar o resto de sua vida profissional a combater a discriminação racial no setor aeronáutico. A repercussão da carta de Roberto dividiu opiniões. Alguns a viram como uma tentativa desesperada de salvar sua reputação, enquanto outros acreditavam em sua sinceridade e capacidade de mudança. Helena, após muito refletir, decidiu usar essa situação de maneira construtiva. Convidou Roberto para participar como consultor no desenvolvimento dos critérios do selo de certificação, argumentando que sua experiência e conhecimento do setor, aliados à sua nova perspectiva, poderiam ser valiosos para identificar e combater práticas discriminatórias sutis. O projeto do selo de certificação começou a tomar forma concreta. Helena reuniu uma equipe diversificada de especialistas para desenvolver os critérios de avaliação. Eles não se limitariam apenas a questões raciais, mas abordariam também outras formas de discriminação no ambiente corporativo. As empresas que desejassem obter o selo precisariam demonstrar compromisso real com a diversidade, não apenas através de números, mas também por meio de mudanças culturais e estruturais efetivas. As comissárias Marina e Beatriz, que haviam sido demitidas junto com o restante da tripulação, foram convidadas por Helena para integrar a equipe que desenvolveria os critérios do selo. Sua experiência prática no setor e o arrependimento sincero por não terem agido diante da discriminação as tornavam valuável para identificar pontos críticos que precisavam ser aderidos.
Ambas aceitaram o convite, vendo nele uma oportunidade de transformar seu erro passado em algo positivo para o futuro. O caso judicial continuava seu curso, mas agora com um objetivo muito maior do que apenas punir os responsáveis pela discriminação. Helena e sua equipe jurídica trabalhavam para transformar o processo em um precedente legal que pudesse ser usado como base para futuras ações contra a discriminação racial no ambiente corporativo. Os advogados argumentavam que não bastava punir atos individuais de racismo, era necessário criar mecanismos legais que incentivassem mudanças estruturais nas empresas. À medida que o projeto do selo de certificação ganhava forma, Helena começou a receber convites de outros setores interessados em implementar iniciativas semelhantes. Empresas de diferentes segmentos procuravam sua consultoria para desenvolver seus próprios programas de diversidade e inclusão. A Tech Brasil Solutions, sob sua liderança, estava se transformando não apenas em uma empresa de tecnologia, mas em um modelo de como combinar sucesso empresarial com responsabilidade social e combate ao racismo. O movimento iniciado por Helena estava crescendo de maneiras inesperadas e poderosas. O setor aeronáutico, tradicionalmente conservador e resistente a mudanças, estava sendo forçado a se adaptar a uma nova realidade onde a diversidade e a inclusão não eram mais opcionais, mas requisitos essenciais para a sobrevivência e o sucesso no mercado. A transformação era lenta, mas irreversível, e Helena estava no centro dela, guiando o caminho para um futuro mais justo e igualitário. A transformação que Helena estava liderando no setor aeronáutico começou a mostrar seus primeiros resultados concretos. O programa de certificação, agora oficialmente chamado Asas da Igualdade, já havia certificado suas primeiras 5 empresas, que demonstraram compromisso real com a diversidade e inclusão. Os critérios rigorosos estabelecidos por Helena e sua equipe exigiam não apenas mudanças nas políticas de contratação, mas também programas de mentoria, treinamentos regulares sobre vieses inconscientes e a criação de canais seguros para denúncias de discriminação. O impacto dessas mudanças já era visível. Em apenas 6 meses, houve um aumento de 40% no número de profissionais negros em posições de liderança nas empresas certificadas. O caso judicial contra o comandante Roberto e a empresa de aviação executiva finalmente chegou a um desfecho. O juiz responsável não apenas determinou uma indenização recorde por danos morais, mas também estabeleceu jurisprudência ao exigir que a empresa implementasse um programa abrangente de diversidade e inclusão, com metas específicas e prazos determinados. A decisão foi celebrada por ativistas e especialistas em direitos humanos como um marco na luta contra o racismo corporativo no Brasil. Helena, fiel à sua palavra, destinou toda a indenização para criar um fundo de bolsas de estudo para jovens negros interessados em carreiras na aviação. Roberto, que inicialmente havia sido visto como o vilão da história, surpreendeu a todos com sua dedicação sincera à causa da diversidade. Após passar por um intenso processo de conscientização e educação antirracista, ele se tornou um dos principais palestrantes no programa de treinamento desenvolvido por Helena. Sua perspectiva única, como alguém que reconhecia e se arrependia de seus preconceitos passados, tornava suas palestras particularmente impactantes. Executivos brancos que antes resistiam às mudanças começavam a se identificar com sua jornada de transformação pessoal. A Tech Brasil Solutions, sob a liderança de Helena, continuava crescendo e inovando. A divisão dedicada a desenvolver tecnologias antidiscriminação lançou uma plataforma revolucionária que utilizava inteligência artificial para identificar padrões de discriminação em processos de contratação e promoção. O sistema, que preservava a privacidade dos dados enquanto detectava vieses inconscientes, logo se tornou uma ferramenta indispensável para empresas comprometidas com a diversidade. Helena fez questão de disponibilizar a tecnologia gratuitamente para organizações sem fins lucrativos e pequenas empresas. Marina e Beatriz, as ex-comissárias que haviam se juntado à iniciativa de Helena, assumiram papéis de liderança no programa Asas da Igualdade. Suas experiências pessoais e profissionais as tornavam especialmente eficazes em identificar e abordar formas sutis de discriminação no ambiente corporativo. Elas desenvolveram um protocolo específico para situações de discriminação em voos, que foi adotado por várias empresas do setor.
O protocolo incluía não apenas procedimentos para proteger passageiros e tripulantes de discriminação, mas também medidas para garantir que incidentes fossem adequadamente registrados e investigados. A filha de Helena, agora com 16 anos, transformou sua experiência com o bullying em um projeto inspirador. Com o apoio da mãe, ela criou um programa de mentoria entre pares nas escolas, onde estudantes mais velhos ajudavam os mais jovens a lidar com situações de discriminação e preconceito. O programa, inicialmente implementado em sua própria escola, logo se expandiu para outras instituições de ensino em São Paulo. Helena observava com orgulho como sua filha havia encontrado sua própria voz e maneira de lutar contra o racismo. O impacto do trabalho de Helena começou a ser reconhecido internacionalmente. Ela foi convidada para participar de uma série de conferências globais sobre diversidade e inclusão no mundo corporativo. Suas apresentações, que combinavam dados concretos sobre o impacto econômico positivo da diversidade com histórias pessoais poderosas, inspiravam empresários e executivos ao redor do mundo. A metodologia desenvolvida no Brasil estava sendo adaptada e implementada em outros países, criando um movimento verdadeiramente global. A história de Helena se tornou um caso de estudo em importantes escolas de negócios ao redor do mundo. Professores e pesquisadores analisavam como ela havia transformado um momento de discriminação pessoal em um catalisador para mudanças sistêmicas. O caso destacava não apenas a importância da diversidade e inclusão, mas também como liderança visionária e determinação podiam criar transformações duradouras em setores tradicionalmente resistentes à mudança. Helena era frequentemente convidada para dar palestras nessas instituições, compartilhando sua experiência com futuros líderes empresariais. O sucesso do programa Asas da Igualdade começou a atrair a atenção de outros setores da economia. Empresas de diferentes segmentos procuravam Helena para adaptar a metodologia às suas realidades específicas. A certificação, inicialmente focada no setor aeronáutico, estava se expandindo para outros setores como bancário, tecnologia e varejo. Helena e sua equipe trabalhavam incansavelmente para garantir que os critérios fossem adequadamente adaptados para cada setor, mantendo sempre o rigor e a efetividade do programa original. O fundo de bolsas de estudo criado com a indenização do processo já havia beneficiado mais de 100 jovens negros. Os bolsistas não recebiam apenas apoio financeiro, mas também mentoria personalizada e oportunidades de estágio nas empresas parceiras do programa. Helena fazia questão de acompanhar pessoalmente o desenvolvimento desses jovens, organizando encontros regulares onde eles podiam compartilhar suas experiências e desafios. Muitos desses bolsistas já começavam a ocupar posições de destaque no setor aeronáutico, criando um ciclo virtuoso de representatividade e mudança. Uma pesquisa independente conduzida por uma prestigiosa universidade brasileira comprovou o impacto positivo das iniciativas de Helena. As empresas que haviam implementado o programa Asas da Igualdade não apenas apresentavam índices mais altos de diversidade racial, mas também mostravam melhorias significativas em indicadores como satisfação dos funcionários, produtividade e inovação. O estudo fornecia evidências concretas de que diversidade e inclusão não eram apenas imperativos morais, mas também estratégias inteligentes de negócios. A transformação pessoal de Helena também era notável. Embora o incidente no aeroporto tivesse sido profundamente doloroso, ela havia conseguido transformá-lo em algo muito maior do que sua experiência individual. Sua luta não era mais apenas sobre justiça para si mesma, mas sobre criar um legado duradouro de mudança e inclusão. Em momentos de reflexão, ela pensava em sua mãe, que havia trabalhado como empregada doméstica, e em como sua história representava não apenas sua própria jornada, mas a de milhões de brasileiros negros que lutavam diariamente contra o racismo estrutural. Um ano após o incidente no aeroporto, Helena preparava-se para o maior momento de sua carreira. A ANAC havia convocado uma audiência pública para discutir a implementação obrigatória dos critérios do programa Asas da Igualdade em todas as empresas do setor aeronáutico brasileiro. A proposta, que transformaria as diretrizes voluntárias em requisitos regulatórios, representava uma mudança sem precedentes na história da aviação nacional.
O auditório da agência reguladora em Brasília estava lotado de representantes da indústria, ativistas, jornalistas e políticos. Helena, vestindo um terno branco impecável e usando seus cabelos crespos naturais, preparava-se para fazer o discurso mais importante de sua vida. A oposição à proposta era feroz. Um grupo de empresários conservadores havia contratado uma equipe de advogados para argumentar que a regulamentação representava uma interferência indevida do Estado na iniciativa privada. Eles apresentaram dados manipulados sugerindo que as empresas que haviam adotado o programa Asas da Igualdade estavam enfrentando dificuldades financeiras, uma alegação que Helena sabia ser falsa. A tensão no auditório era palpável quando o líder desse grupo, um empresário conhecido por suas posições controversas sobre questões raciais, levantou-se para fazer sua apresentação. Enquanto o empresário discursava, Helena mantinha sua expressão serena, mas sua mente trabalhava rapidamente. Ela havia antecipado cada um dos argumentos contrários e preparado respostas baseadas em dados concretos e evidências irrefutáveis. Em sua pasta, além dos resultados da pesquisa universitária que comprovava os benefícios do programa, havia dezenas de depoimentos de executivos que inicialmente resistiram às mudanças, mas agora eram seus mais fervorosos defensores. O momento de apresentar toda essa evidência estava chegando, e Helena sabia que não poderia desperdiçar a oportunidade. O clima na audiência mudou drasticamente quando Roberto, o ex-comandante, pediu a palavra. Sua presença ali não estava programada, e Helena podia sentir a surpresa percorrendo o auditório. Com voz embargada, Roberto começou a relatar sua própria jornada de transformação. Descreveu em detalhes como seus preconceitos haviam prejudicado não apenas Helena, mas incontáveis outros profissionais ao longo de sua carreira. Sua fala sincera sobre a necessidade de mudança institucional e a importância da regulamentação proposta silenciou até mesmo os críticos mais vocais. Quando chegou sua vez de falar, Helena levantou-se lentamente e caminhou até o púlpito. O silêncio no auditório era absoluto. Ela começou não com estatísticas ou argumentos legais, mas contando a história de sua mãe, que havia trabalhado como empregada doméstica e sonhava em ver a filha voar, primeiro metaforicamente, através dos estudos, e depois literalmente, como proprietária de seu próprio jato. A narrativa pessoal humanizou o debate, lembrando a todos que por trás das políticas e regulamentações havia pessoas reais, sonhos reais e dores reais. Marina e Beatriz, as ex-comissárias que agora lideravam parte do programa Asas da Igualdade, apresentaram dados impressionantes sobre as transformações já alcançadas. Em apenas um ano, as empresas certificadas pelo programa haviam aumentado sua diversidade racial em todos os níveis hierárquicos, com destaque para um aumento de 150% no número de pilotos e comissários negros. Mais importante ainda, pesquisas de satisfação mostravam que funcionários de todas as raças relatavam um ambiente de trabalho mais saudável e inclusivo. Um momento particularmente poderoso ocorreu quando uma jovem pilota negra, formada através do programa de bolsas criado por Helena, tomou a palavra. Ela descreveu como o programa havia não apenas financiado sua formação, mas também lhe dado a confiança e o suporte necessários para perseguir seu sonho em um ambiente tradicionalmente hostil a pessoas como ela. Sua presença ali, usando o uniforme de uma das maiores companhias aéreas do país, era um testemunho vivo do impacto transformador que políticas de inclusão bem estruturadas podiam ter. A apresentação dos resultados financeiros das empresas participantes do programa calou definitivamente as vozes que alegavam prejuízos econômicos. Os números mostravam não apenas estabilidade, mas crescimento significativo em diversos indicadores de performance. Helena destacou como a diversidade havia impulsionado a inovação, melhorado o atendimento ao cliente e aberto novos mercados. Era a prova definitiva de que inclusão e sucesso empresarial não apenas podiam coexistir, mas se reforçavam mutuamente. A tensão atingiu seu ápice quando o presidente da ANAC tomou a palavra para anunciar sua decisão. O silêncio no auditório era ensurdecedor enquanto todos aguardavam o veredito que poderia transformar permanentemente o setor aeronáutico brasileiro. Helena segurava discretamente um pequeno pingente que havia pertencido à sua mãe, buscando força na memória da mulher que havia lhe ensinado a nunca desistir de seus sonhos,
Não importavam os obstáculos. A decisão foi anunciada. A ANAC aprovava a implementação obrigatória dos critérios do Programa Asas da Igualdade em todas as empresas do setor aeronáutico brasileiro. O anúncio foi recebido com uma explosão de aplausos e emoção. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de muitos presentes, incluindo alguns dos que inicialmente haviam se oposto à proposta. Era um momento histórico não apenas para a aviação brasileira, mas para a luta contra o racismo estrutural no país. Helena, no entanto, sabia que aquela vitória, embora significativa, era apenas um começo. Enquanto observava a celebração ao seu redor, sua mente já estava focada nos próximos passos. A implementação da regulamentação exigiria vigilância constante e apoio contínuo às empresas em processo de adaptação. Mais do que isso, era preciso garantir que a mudança não fosse apenas superficial, mas que transformasse verdadeiramente a cultura do setor. O clímax daquele dia representava não apenas uma vitória pessoal para Helena, mas um momento de transformação para toda a sociedade brasileira. O caso que começara com um ato de discriminação em um aeroporto havia se transformado em um movimento nacional por mudança e justiça. Enquanto deixava o auditório, Helena foi abordada por dezenas de pessoas que queriam abraçá-la, agradecer e compartilhar suas próprias histórias de superação. Era a confirmação de que sua luta havia tocado e transformado incontáveis vidas. 5 anos após a histórica decisão da ANAC, o setor aeronáutico brasileiro havia se transformado de maneira irreversível. O programa Asas da Igualdade não era mais apenas uma política de diversidade, mas parte fundamental da cultura corporativa das empresas do setor. Os números falavam por si. 45% dos funcionários das companhias aéreas brasileiras eram negros, com representatividade significativa em todos os níveis hierárquicos. O Brasil havia se tornado referência mundial em políticas de inclusão na aviação, recebendo delegações de diversos países interessados em replicar o modelo. Helena observava essas mudanças com um misto de orgulho e determinação renovada. A Tech Brasil Solutions havia se expandido internacionalmente, levando sua tecnologia antidiscriminação para empresas em todos os continentes. O aplicativo desenvolvido por sua equipe para registrar e combater casos de discriminação já havia sido baixado milhões de vezes e ajudado a criar uma rede global de suporte e ativismo. Mais importante ainda, a empresa mantinha seu compromisso de destinar parte significativa de seus lucros para programas sociais e bolsas de estudo. O fundo de bolsas criado com a indenização do processo judicial havia se transformado em uma fundação independente, que agora recebia doações de empresas e indivíduos do mundo todo. Mais de 1.000 jovens negros já haviam se beneficiado do programa, muitos deles ocupando agora posições de liderança não apenas no setor aeronáutico, mas em diversas áreas da economia. A fundação havia expandido seu escopo para incluir também programas de mentoria, suporte psicológico e preparação para a liderança. Roberto, o ex-comandante, havia se tornado um dos principais consultores em diversidade e inclusão do país. Sua história de transformação pessoal era estudada em cursos de gestão e liderança como exemplo de como preconceitos arraigados podiam ser superados através de educação e autocrítica sincera. Ele e Helena haviam desenvolvido uma parceria improvável mais poderosa, frequentemente participando juntos de palestras e workshops onde suas diferentes perspectivas e experiências proporcionavam insights valiosos sobre o processo de mudança institucional. Marina e Beatriz, as ex-comissárias, agora dirigiam sua própria consultoria especializada em transformação cultural e diversidade. O protocolo que haviam desenvolvido para lidar com situações de discriminação em voos havia sido adotado por companhias aéreas em todo o mundo, traduzido para dezenas de idiomas e adaptado para diferentes contextos culturais. Elas mantinham contato próximo com Helena, frequentemente colaborando em novos projetos e iniciativas. A filha de Helena, agora uma jovem adulta, havia decidido seguir os passos da mãe de uma maneira única. Cursando Direito com especialização em Direitos Humanos, ela se preparava para continuar a luta por igualdade racial através do sistema judicial. O programa de mentoria entre pares que havia criado na adolescência tinha se transformado em uma ONG presente em escolas de todo o Brasil, ajudando jovens a desenvolver habilidades de liderança e consciência social.
O impacto das mudanças no setor aeronáutico havia se espalhado para outras áreas da economia brasileira. Empresas de diversos setores buscavam implementar programas similares ao Asas da Igualdade, adaptando seus critérios e metodologias para suas realidades específicas. O Congresso Nacional discutia um projeto de lei inspirado no programa, que tornaria obrigatória a adoção de políticas de diversidade e inclusão em empresas de médio e grande porte em todo o país. Helena havia se tornado uma figura respeitada internacionalmente, frequentemente convidada para participar de fóruns globais sobre liderança e transformação social. Sua história era citada em livros e estudos acadêmicos como exemplo de como ações individuais corajosas podiam catalisar mudanças sistêmicas. Ela fazia questão de usar essa visibilidade para continuar pressionando por mudanças mais profundas e abrangentes na sociedade. O jato particular onde tudo começara havia sido transformado em um símbolo. Helena o mantinha, mas agora o utilizava principalmente para transportar jovens bolsistas de sua fundação para participar de programas de intercâmbio e desenvolvimento de liderança em diferentes países. A aeronave que uma vez havia sido palco de discriminação agora servia como instrumento de empoderamento e transformação. A história de Helena havia se tornado parte do currículo obrigatório nos cursos de formação de pilotos e comissários de bordo no Brasil. Os alunos não apenas estudavam os aspectos técnicos e legais do caso, mas também participavam de simulações e discussões sobre como identificar e combater diferentes formas de discriminação. Era uma maneira de garantir que as novas gerações de profissionais da aviação estivessem preparadas para criar e manter ambientes verdadeiramente inclusivos. Os antigos funcionários que haviam sido demitidos junto com Roberto naquele dia fatídico haviam seguido caminhos diversos. Alguns, inspirados pela transformação de Roberto, haviam se tornado ativistas pela causa da diversidade. Outros haviam encontrado novas carreiras em diferentes setores. Todos, no entanto, carregavam consigo as lições aprendidas naquela experiência. O incidente que poderia ter sido apenas mais um caso de discriminação havia se transformado em um catalisador de mudanças profundas e duradouras. O legado mais importante de Helena, no entanto, não podia ser medido em números ou estatísticas. Era o impacto que sua história tinha na vida de pessoas comuns, especialmente jovens negros que, pela primeira vez, podiam se ver representados em posições de poder e prestígio no mundo corporativo. Sua jornada havia mostrado que era possível não apenas sonhar grande, mas também transformar sonhos em realidade, mesmo diante dos obstáculos mais desafiadores. 10 anos após o incidente em Congonhas, Helena estava novamente no mesmo aeroporto, desta vez para uma cerimônia muito especial. O terminal executivo estava sendo renomeado em sua homenagem, não apenas como reconhecimento de sua contribuição para a transformação do setor aeronáutico, mas como um lembrete permanente da importância da luta contra o racismo em todas suas formas. O espaço havia sido completamente reformado, com paredes exibindo fotografias e histórias de pioneiros negros na aviação brasileira, incluindo muitos dos jovens que haviam se beneficiado de seu programa de bolsas. A cerimônia de inauguração reuniu pessoas de todas as fases da jornada de Helena. Roberto, agora com cabelos brancos mas ainda ativo em sua missão de promover a diversidade, estava presente com sua família. Marina e Beatriz, cujas consultoria havia se tornado referência internacional em inclusão corporativa, coordenavam o evento. A filha de Helena, recém-formada em Direito e já conhecida por seu trabalho em direitos civis, estava ao seu lado no palco. Entre a plateia, dezenas de ex-bolsistas do programa, muitos deles agora pilotos, executivos e líderes em suas áreas. O momento mais emocionante da cerimônia foi quando um grupo de crianças de um projeto social da periferia de São Paulo apresentou uma peça de teatro retratando a história de Helena. Ver sua jornada interpretada por aquelas crianças, que agora podiam sonhar com futuros antes considerados impossíveis, trouxe lágrimas aos olhos de todos os presentes. O teatro terminava não com o incidente de discriminação, mas com as transformações positivas que ele havia desencadeado, uma escolha que Helena considerou especialmente significativa. A transformação do setor aeronáutico brasileiro havia inspirado mudanças similares em outros países.
Delegações internacionais regularmente visitavam o Brasil para estudar o modelo do Programa Asas da Igualdade e sua implementação. O termo efeito Helena Santos havia se tornado comum em estudos sobre transformação organizacional e liderança inclusiva, referindo-se a como ações individuais corajosas podiam catalisar mudanças sistêmicas profundas. Sua história era estudada em escolas de negócios e programas de liderança em todo o mundo. O aplicativo desenvolvido pela Tech Brasil Solutions para combater a discriminação havia evoluído para uma plataforma global de ativismo e mudança social. Utilizando inteligência artificial e análise de dados, a ferramenta agora podia identificar padrões de discriminação em diferentes contextos culturais e propor intervenções específicas. Mais importante ainda, havia criado uma rede internacional de suporte e solidariedade, conectando pessoas e organizações comprometidas com a luta contra o racismo. Helena havia começado a escrever suas memórias, não por vaidade pessoal, mas como um documento histórico e fonte de inspiração para futuras gerações. O livro não focava apenas em sua história pessoal, mas nas histórias de todas as pessoas que haviam contribuído para a transformação do setor aeronáutico brasileiro. Cada capítulo terminava com reflexões sobre lições aprendidas e sugestões práticas para quem quisesse promover mudanças em seus próprios contextos. O Fundo de Bolsas, agora uma das maiores fundações privadas focadas em equidade racial da América Latina, havia expandido seu escopo para incluir também apoio a empreendedores negros e projetos de inovação social. A fundação mantinha parcerias com universidades e centros de pesquisa em todo o mundo, financiando estudos sobre diversidade, inclusão e transformação organizacional. O modelo de governança da fundação, que incluía a forte participação da comunidade em suas decisões, havia se tornado referência no terceiro setor. As novas gerações de profissionais da aviação brasileira cresciam em um ambiente radicalmente diferente daquele que Helena havia enfrentado. A diversidade não era mais vista como uma obrigação ou meta a ser cumprida, mas como parte fundamental da identidade do setor. Os programas de treinamento e desenvolvimento de liderança incluíam naturalmente perspectivas diversas e discussões sobre equidade racial. O Brasil havia se tornado referência mundial em aviação inclusiva. A tecnologia antidiscriminação desenvolvida pela Tech Brasil Solutions estava sendo adaptada para uso em outros contextos, como processos seletivos universitários, concessão de crédito bancário e até mesmo sistemas de justiça criminal. A empresa mantinha sua política de disponibilizar gratuitamente essas ferramentas para organizações sem fins lucrativos e projetos sociais. Helena acreditava firmemente que a tecnologia deveria ser uma aliada na luta por justiça social. O jato particular que havia sido palco do incidente inicial continuava sendo usado para transportar jovens bolsistas, mas agora também servia como uma espécie de museu voador. Suas paredes internas contavam, através de fotos e textos, a história da transformação do setor aeronáutico brasileiro. Era uma maneira poderosa de lembrar a todos que embarcavam nele que mudanças positivas eram possíveis, mesmo nas circunstâncias mais adversas. A filha de Helena havia se tornado uma importante voz na luta por direitos civis, combinando sua formação jurídica com a experiência prática adquirida no programa de mentoria que havia criado na adolescência. Ela frequentemente dizia que sua mãe havia lhe ensinado a mais importante das lições, que não bastava ter sucesso individual, era preciso usar esse sucesso para abrir portas para outros. Era um legado que ela levava a sério em cada caso que assumia, em cada causa que defendia. O Brasil, embora ainda enfrentasse desafios significativos em termos de igualdade racial, havia dado passos importantes em direção a uma sociedade mais justa e inclusiva. A história de Helena havia se tornado um símbolo dessa jornada de transformação, um lembrete de que mudanças profundas e duradouras eram possíveis quando coragem individual se encontrava com ação coletiva organizada. Seu legado continuaria inspirando gerações futuras a sonhar grande e lutar por seus direitos, não importando os obstáculos que encontrassem pelo caminho.